Oi, pessoal, boa noite. Como prometido, estou gravando a aula, hein? Na nossa última aula, a gente começou a falar sobre Saussure, né, e as mudanças que ele fez aí no quadro da linguística. Então, nós vamos dar continuidade a esse assunto e nós vamos aprofundar em algumas dicotomias. Nós já começamos a falar sobre algumas dicotomias, por exemplo, a diferença entre língua e linguagem. Então, a gente já discorreu sobre isso, né? A linguagem, ela abrange um campo que o Saussure chama de heteróclito, que é um campo que é amplo, né? E aí, desse campo amplo, ele vai fazer um recorte, que é, então, a língua. E a partir daí, ele vai, então, desenrolar as outras dicotomias. O que é dicotomia? Dico, do grego, significa dois, tomia, divisão. Então, ele foi dividindo o seu objeto de duas em duas partes, de maneira que essas coisas se opõem e se complementam. Então, dentro do grupo heteróclito lá da linguagem está a língua, e a língua vai ordenar as demais formas de linguagem. Quando a gente pensa em código de trânsito, que é uma forma de linguagem, né? Esse código de trânsito, ele é comunicado através da língua. Por isso, a língua é uma das partes mais importantes da linguagem. Vamos lá para os slides, então. Eu vou lendo, vou explanando, a gente vai discutindo. Se surgir alguma dúvida, eu vou abrir um fórum dentro do SIGA e vocês podem mandar lá no fórum que eu vou respondendo conforme as dúvidas forem surgindo. Deixa eu iniciar a nossa apresentação aqui. Está abrindo. Pronto. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de fato. Saussure e as dicotomias, né? Então, vocês lembram que existe um mundo antes de Saussure e pós-Saussure. Ele faz um rompimento epistemológico nos estudos da linguagem. Então, ele é um expoente da linguística. Ele é o pai da linguística moderna, dá à linguística o status de ciência. Vou começar, então, pela dicotomia de linguística interna e linguística externa. Nós já falamos um pouco disso, mas eu vou retomar aqui. Então, o Saussure vai dizer o seguinte: nossa definição de língua supõe que eliminemos dela tudo o que lhe seja estranho ao organismo. Muito interessante essa noção de organismo que o Saussure traz no seu desenvolvimento científico, porque junto com o Saussure tinha um teórico na época que chamava-se Schleicher. E o Schleicher, ele olhava para a língua como um organismo vivo, de fato, como algo que cresce, nasce, se desenvolve, morre. Esse conceito biologizante ainda estava na teoria saussuriana, por isso, né, essa ideia de organismo. Nossa definição de língua supõe que eliminemos dela tudo o que lhe seja estranho ao organismo, ao seu sistema. Numa palavra, tudo quanto se designa pelo termo linguística externa. Então, tudo que está fora do que o Saussure chama de sistema interno da língua configura, então, essa linguística externa. O que é interno, o que é externo? O interno da língua é tudo que está dentro desse sistema ordenado. É como se a gente tivesse uma gramática internalizada, o Chomsky vai falar isso, da nossa gramática internalizada, mas a língua ela tem uma ordem que é própria. E nós respeitamos, a gente sabe qual é essa ordem, a gente não fala uma frase desordenada, nós não produzimos frases que são agramaticais, né, porque a gente segue uma determinada ordem. Por exemplo, João comeu o feijão. Eu não falo o feijão, João comeu, não falo esse negócio trocado, não, porque a língua tem essa ordem. E isso
faz parte do sistema interno da língua. Além disso, o Saussure ele vai definir que a língua ela é um conjunto de signos. E para a gente definir como o signo funciona e como ele vai se entrelaçar aí para produzir sentido, ele tem uma ordem. Isso faz parte do que é interno. O que é externo? É tudo que está fora dessa ordem. É a história, o ser humano falando, as instituições, é tudo que está fora desse sistema que é da língua. Então, essa linguística se ocupa, todavia, de coisas importantes. A linguística interna se ocupa de coisas importantes. E é sobretudo nelas que se pensa quando se aborda o estudo da linguagem. Então, o Saussure, ele tem uma atenção muito forte à linguística interna. Para ele, não interessa a linguística externa. Então, aqui a gente já vai recair sobre uma segunda dicotomia, que é a língua e a fala. A gente vai chegar lá. Então, olha só, eu anotei aqui, ó, as instituições que são da ordem do que é externo, por exemplo, né? A igreja, a escola, coisas que vão interferir na língua, mas não estão no sistema. E aí ele faz uma metáfora com o jogo de xadrez. Ele diz o seguinte: saber que o jogo de xadrez vem de um lugar, vai para outro lugar, se originou num país e foi levado para outro país, isso vai interferir na regra de como se joga xadrez? Não. Então, saber a origem do jogo xadrez, saber como ele foi transportado, isso não vai interferir na regra do jogo. Ou seja, a linguística externa, o que é externo à língua, não vai interferir nessa parte que é interna. Então, Saussure vai justamente separar essas duas partes da língua. Começa, então, a dicotomia, né? Linguística interna e linguística externa. Ele vai fazer muitas metáforas com o jogo de xadrez, mais pra frente a gente vai ver. Eu fico pensando na importância do ócio, porque não é possível, gente, o Saussure, ele estava jogando xadrez quando ele teve esse insight da língua, porque ele vai comparando demais a língua com o jogo de xadrez, e isso é muito consequente. Então, a importância do ócio na nossa vida, do ócio que é criativo. Vamos lá, então, para a segunda dicotomia, que é língua e fala. Então, olha só, a língua, ela vai fazer parte do que compõe o que o Saussure chama de linguística interna. E a fala compõe o que é da ordem da linguística externa. Por quê? Quem que fala é o indivíduo. Então, a fala tem uma característica de individualidade. E a língua tem uma característica de sociedade, né, de comunidade, de amplitude, está para fora do individual. Né? A língua ela está para a ordem do universal. Então vamos lá, eu vou ler esse slide e a gente vai destrinchando. Então, olha só. Ela é um objeto bem definido no conjunto heteróclito dos fatos da linguagem. A língua, né? Ela é um objeto bem definido, recortado. Ela é a parte social da linguagem. Como que é mesmo que o Saussure determina essa parte social da linguagem? Vocês lembram? Não é igual à sociolinguística. O social para o Saussure vai ser um depósito. O social na língua para o Saussure é um depósito. Porque a língua ela não vai existir em sua totalidade na cabeça de um único ser humano. Eu sozinha não depreendo toda a língua, mas ela vai existir na sua totalidade, estando na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça do colega, e aí a gente forma uma comunidade que tem o todo da língua. Então, o social vai entrar aí como um depósito. Então, ela é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo. Mas, professora, mas você não está falando que a língua tem uma ordem que é interna? Como é que ela é exterior ao indivíduo? Exterior ao indivíduo porque ela não... O Saussure não parte do princípio do inatismo. Para o Saussure, a gente adquire a língua. A gente tem a capacidade da linguagem, ou seja, melhor, a gente tem a faculdade da linguagem. O que é isso? Nós temos a capacidade de aprender a língua, de adquirir essa língua, que está fora da gente. A gente já não nasce com a língua ali pronta.
A gente nasce com um aparelho fonador, com o ouvido, com o cérebro, que é capaz, então, de produzir linguagem e de depreender sentido. Mas a língua, ela não está inata, como existem outros teóricos que pensam. Então, para ele, a língua é exterior ao indivíduo, mas ela tem um caráter que é interno de um sistema que lhe é próprio. Tá? Vamos lá. Ela é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que por si só não pode nem criá-la, nem modificá-la. É aquilo, a gente não tem a capacidade de mudar o nome de algo. Né? Então, eu não vou, mesmo que a gente, sei lá, eu decida mudar o nome disso daqui, todo mundo vai aceitar isso? Isso vai cair em uso? Não vai. Né? Um indivíduo não tem a capacidade de modificar a língua, ele sozinho não consegue. É preciso que a comunidade aceite isso. Onde eu parei, não pode nem criá-la, nem modificá-la. Ela não existe senão em virtude de uma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade. E aqui a gente entra no convencionalismo, a gente tem um acordo tácito aqui, né, de que isso se chama controle. Então, é no uso em comum da comunidade que a língua vai funcionar. A língua distinta da fala é um objeto que se pode estudar separadamente. O que é isso? Significa que pela língua, a gente, olhando para a língua, a gente consegue dividi-la, a gente consegue categorizar, a gente consegue dissecar a língua igual um corpo. Né? Eu consigo dividir o texto em sentença, a sentença em orações, as orações em frases, em palavras, em morfemas, em fonemas. Né? Então, é possível a gente separar e categorizar, olhar cada pedacinho da língua. Não só pode a ciência da língua prescindir de outros elementos da linguagem, como só se torna possível quando tais elementos não estão misturados. Enquanto a linguagem é heterogênea, a língua assim delimitada é de natureza homogênea. Então, a linguagem tem o caráter da heterogeneidade, porque são várias formas, né? Então, código de trânsito, matemática, dança, então são várias formas de linguagem. Deixa eu pensar outro, código Morse, várias formas de linguagem. Então, como são várias, elas são heterogêneas. Já a língua, ela é uma só. Né? A língua, ela é uma. E aí, ela tem esse caráter de homogeneidade. Claro que nós temos línguas diversas, mas todas as línguas naturais têm um mesmo princípio, um mesmo sistema, e é dessa unidade que o Saussure fala. Enquanto a linguagem é heterogênea, a língua assim delimitada é de natureza homogênea. Constitui-se num sistema de signos, onde de essencial só existe a união do sentido e da imagem acústica, e onde as partes do signo são igualmente psíquicas. Então, a gente chega aqui na parte do signo. Antes de entrar na parte do signo, eu quero só finalizar o ponto dessa dicotomia língua e fala. Então, a língua, ela está para a ordem do social, da homogeneidade. Deixa eu formular direitinho aqui como que eu vou falar para vocês. É esse sistema que tem uma ordem interna, que lhe é própria, e que não vai sofrer, né, é necessário olhar para ela dessa forma, e que não vai sofrer interferência da fala que é individual. Por isso, Saussure opta em estudar a língua, porque a fala tem um caráter muito individual, e aí ela sofre alterações. E no sistema da língua, a gente não consegue mudar esse sistema. Tem uma ordem que é própria, que é ali homogênea, e tem um caráter que é estático, digamos assim, nesse sistema. Eu já terminei de ler essa parte, né? Só existe a união do sentido e da imagem acústica, e onde as partes do signo são igualmente
psíquicas. Vamos fazer um congelamento dessa parte aqui, que daqui a pouco a gente vai destrinchar essa parte de psíquico. Então, vamos para o quadro aqui que a Mariane Pavul fez naquele texto que nós estávamos discutindo em sala. A língua tem esse caráter que é social, como depósito